Na sequência expositiva do Sermão do Monte, o Senhor Jesus agora, ele desenvolvendo o assunto sobre o discipulado cristão, ele toca num ponto que é muito comum no coração das pessoas. A questão do senso de justiça, ou de justiça própria, quando ferido, o seu orgulho ferido, e o desejo por vingança. Em Mateus capítulo 5, do verso 38 ao verso 42, o Senhor Jesus ele diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que nós percebemos aqui nesse texto, de fato, é o cumprimento do segundo mandamento aplicado ao sentimento de vingança. Então, embora era comum declarar, era senso comum, era opinião aceitável entre judeus, inclusive divulgado pelos mestres da lei, que olho por olho, dente por dente, que deveria ser aplicado dentro de um ambiente de tribunal, onde juízes, aplicando a proporcionalidade da pena mediante a proporcionalidade do crime, deveria então, olho por olho, dente por dente. Se alguém ferisse o olho de alguém, deveria ter o olho ferido. Se alguém matasse alguém, perderia o direito à vida. Então, a proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, era a lei do tabelião. Então, era a lei que determinava o crime. Então, esse princípio, ele deveria ser trazido ainda para os dias de hoje. Ou seja, um crime deve ser punido proporcionalmente à causa, ao dano causado, ao prejuízo produzido e não menos que isso. Porque quando você tem alguém que causa um dano muito grande e ele pega apenas algumas semanas de prisão, por exemplo, como um estuprador, como um assassino, um latrocida, um parricida, e você tem pessoas que cometem crimes gravíssimos que seriam merecedores de pena de morte, mas como o nosso Código Penal não tem pena de morte, para crimes dessa forma, crimes hediondos, então, pelo menos a proporcionalidade da penalidade deveria acontecer diante dos crimes. Mas o que o Senhor Jesus aqui faz é uma correção, porque o que os fariseus, os escribas e o senso comum dos judeus nos dias de Jesus fazia era pegar uma lei que deveria ser aplicada, usada, discernida pelos juízes e dentro do contexto de um tribunal aplicada a proporcionalidade da pena mediante o crime, eles estavam transferindo esse princípio para as relações pessoais. Então, se alguém aplicou em mim, eu me faço juiz sobre ele e eu posso então revidar. Então, a vingança ela passou a ser racionalizada por causa de uma transferência de um princípio de proporcionalidade de pena para proporcionalidade de vingança e ressentimentos justificados mediante a ofensa pessoal. Olha, o Senhor Jesus agora, então, ele reprovando essa interpretação no verso 39, ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra face, né? O outro lado. A ideia de que nós não estejamos prontos para revidar, nós não estejamos prontos para exigir a vingança, nós não sejamos imediatistas no nosso senso de justiça própria, mas que haja paciência, que haja a tolerância, que haja, de fato, o andar da segunda milha com aqueles que nos ofendem dentro de uma relação pessoal. Observe bem, é claro que dentro de uma situação de crimes, que exige uma penalidade judicial, a penalidade ela não pode ser morosa, ela não pode ser lenta. A aplicabilidade, o julgamento e a aplicação da pena não pode ser relapsa. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui
é de corrigir algo que era judicial, indevida e erroneamente aplicada nas relações pessoais, e ele agora vai então dizer qual é a lei do amor que deve ser praticado. Como realmente nós devemos reagir às pessoas, não com um senso de vingança, mas de fato com um senso de amor. E é por isso que ele diz no verso 40, e ao que quer demandar contigo, tira-te a túnica e dá-lhe também a capa. Ou seja, às vezes você tem o direito, mas você abre mão do seu direito às circunstâncias que, para ter paz, para ganhar o inimigo, para colocar brasa viva sobre a cabeça dele, é necessário, às vezes, com um bom testemunho, abrir mão do direito, abrir mão, assumir o prejuízo, para que você possa promover a justiça, a verdadeira justiça. O texto ainda diz: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. A ideia da paciência, da persistência. Se alguém está provocando você, continue sendo brando. Se alguém está ali agredindo, continue sendo amável. Se alguém está ali ofendendo, continue sendo respeitoso. Ande a segunda milha com ele. E aí o verso 42 ele encerra dizendo: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então o Senhor Jesus, de fato, ele nos mostra que nas relações pessoais, diante da má fé, da provocação, da injustiça, da intolerância, nós devemos agir com respeito, com amor, com bondade, com misericórdia e, de fato, andando a segunda milha com aquele que nos ofende. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, do verso 9 ao verso 21, a palavra do Senhor diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aqui é dar lugar à ira do Senhor. Então, deixe que o Senhor seja o nosso vingador. Deixe que Ele se ire, não você. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, encerrando essa meditação, nós vemos que, de fato, o Senhor Jesus, ao tratar do assunto vingança, em vez de nós, indevida e erroneamente, querermos aplicar o princípio do olho por olho, dente por dente, que era o princípio legal, que deveria ser executado por juízes de Israel, dentro de um ambiente, um contexto de tribunal, de julgamento, de crime. Nós não podemos pegar esse princípio que trata da proporcionalidade, crime e pena, e querer transferi-lo para nossas relações pessoais, em que pessoas nos ofendem e nós devemos perdoá-las, onde pessoas nos machucam e nós devemos amá-las, onde pessoas nos provocam e nós devemos ser pacientes, onde pessoas elas agem com todo o mal contra nós, e cabe-nos
manifestar a bondade do Senhor, colocando brasa viva sobre a cabeça delas. Que Deus nos dê graça, porque esse tipo de postura não é algo que naturalmente nós fazemos, mas é algo que somente pelo poder do Espírito Santo é que somos capacitados a obedecer e a cumprir e a suportar todas as desavenças. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.